Oi, pessoal, tudo bem? E aí, preparados para a gente falar um pouquinho sobre os aspectos gráficos de um trabalho científico? Então tá bom. Nessa primeira aula a gente vai falar sobre a formatação e depois eu vou falar um pouquinho mais sobre a estrutura. Vamos lá. Então, na formatação de um trabalho científico, a gente utiliza normalmente o formato A4, que é aquele que tem 21 centímetros por 29,7 centímetros. É aquela folha padrão que a gente compra aquele pacotaço. E aí, na hora que a gente for imprimir os elementos pré-textuais, e calma que daqui a pouquinho a gente vai deixar mais claro que são esses elementos. Mas, por exemplo, a capa, o sumário, a lista de figuras, aquela coisa que vem antes da gente começar a escrever o trabalho de verdade. Esses elementos pré-textuais, eles são apresentados apenas no anverso das folhas, ou seja, na parte da frente dele. Os elementos pré-textuais não podem ser impressos frente e verso. A única coisa que é impressa no verso é a ai meu Deus, a ficha de catalogação do trabalho, que são as informações que a gente pega lá da biblioteca, tá bom? Então, ela vem no anverso da folha de rosto, única parte. E aí, os elementos textuais, que é o trabalho de verdade, os pós-textuais, que são, por exemplo, referência, anexo, apêndice, eles até podem ser impressos frente e verso, mas não é muito comum, tá bom? E aí, qual o tamanho de letra? Então, na capa, a gente usa tamanho 14. Durante todo o texto, a gente usa tamanho 12, com algumas exceções. A gente usa tamanho 10 em citações longas, então são aquelas citações com mais de 3 linhas, notas de rodapé, número de página, dados internacionais de catalogação, então na ficha catalográfica lá, aquela que fica atrás da folha de rosto, a gente também usa tamanho 10, e nas legendas e fontes das ilustrações, tabelas, quadros e por aí vai. Margem. A margem superior e a margem esquerda, elas são de 3 centímetros. E a margem direita e a margem inferior são de 2 centímetros. Sendo que o recuo de parágrafos, ele é ou de 1,5 ou de 1,25. Aí você me pergunta, uai, mas como que eu sei qual vai ser? Você olha o formato. Lembram que eu comentei com vocês que, por exemplo, cada periódico, cada faculdade pode ter um recuo, algumas formatações específicas? Então, esse recuo você olha lá no formato da sua faculdade. Aqui no IF, a gente costuma utilizar 1,25 mesmo, que já é o padrão do Word. Ah, e outra coisa, se vocês quiserem imprimir frente e verso, nas páginas que vão vir da parte de verso, né, que são as páginas pares, vocês têm que conferir e marcar lá para poder inverter esse espaçamento das margens, isso no Word. Espaçamento entre linhas, espaçamento de 1,5 em todo o texto, com algumas exceções. Então, a gente vai usar espaçamento simples em citações com mais de 3 linhas, nas notas de rodapé, na lista de referências, nas legendas das ilustrações, tabelas e quadros, e também na onde a gente for escrever o tipo do trabalho, o objetivo, se a gente tiver alguma espécie de natureza, sabe? Que vem, por exemplo, na capa, na folha de rosto do trabalho. Sendo que nas referências, entre uma referência e outra, eles têm uma linha em branco no meio entre elas. E o espaçamento simples é entre as informações da mesma referência. Indicações de seção. Então, quando a gente coloca 1.1, 1.1.1, entenderam? O que vem no número inteiro, 1, 2, 3, a gente chama de seções primárias. É aonde a gente coloca o número dos nossos capítulos. Então, nessas seções primárias, a gente escreve tudo em caps lock, tudo em maiúsculo, em negrito, e cada capítulo deve iniciar numa nova folha.
Já nas seções secundárias, então, são os subitens de um capítulo. Por exemplo, no capítulo 1 de introdução, o subitem de objetivo geralmente é o 1.1. Então, ele vem em negrito, com a letra maiúscula no início de cada uma das suas palavras e separado de 1.5 do restante do texto. E aí, nas seções terciárias, vem todo em negrito, mas apenas com a primeira letra em maiúsculo. E nas seções quaternárias, vou lá na frente primeiro, ó. Quaternária, ela vem em itálico, e na seção quinária, ela vem com sublinhado. E aí, aqui tem algumas fotinhos para vocês verem, ó. Então, aqui tem uma primária, margem esquerda de 3 centímetros, superior de 3 centímetros, direita e inferior de 2 centímetros, o espaçamento aqui, ó, de 1,25 do parágrafo. Na hora que chega aqui, ó, na secundária, na terciária e por aí vai, quaternária e quinária. Alguns títulos, eles vêm sem indicativos numéricos, e aí, nesses casos, eles vêm todo escrito em caps lock e centralizado no meio da página. É o caso de referências, errata, agradecimentos, lista de ilustrações, lista de abreviaturas, resumos, apêndice, anexo, índice e por aí vai. Paginação. O número da página, ela tem que vir aqui, ó, no canto superior direito. Lembrando que ele vem no tamanho 10. Outra coisa é que as páginas só começam a ser numeradas a partir da introdução. Só que começa a contar a numeração desde a folha de rosto. Então, a partir da folha de rosto, ali começa 1, 2, 3. Por isso que quando a gente chega lá na introdução, geralmente a gente já tá na página 7. Mas só a partir do 7 que começa a aparecer o número, tá bom? E a gente não coloca o 0 antes do número. Coloca 1 e não 0, 1. E aí vão seguindo o número das páginas, inclusive os pós-textuais também seguem o número de paginação do trabalho. Algumas observações. Quando a gente tiver um título, ele não deve, mesmo que seja numa seção secundária, terciária, ele não deve ficar no fim da página para o texto começar só na página seguinte. Se isso acontecer, a gente dá um enter e coloca o título também na página seguinte para ele não ficar separado o título do seu texto. A gente não digita uma linha isolada no final ou no início da folha. Se isso acontecer, a gente vê se não tem algo que a gente pode diminuir. Tira alguma palavrinha, diminuir um pouquinho o tamanho de uma figura, alguma coisa desse tipo. E a gente não deve separar as ilustrações do texto. Então, na hora que a gente falar assim, de acordo com a figura 2, nós podemos ver tal coisa. A figura 2, de preferência, tem que vir na mesma página onde está escrito isso. Ou, no máximo, na página seguinte. Não pode vir escrito um monte de coisa e aí a figura 2 aparece lá daqui 5 folhas para frente. Senão isso dificulta a leitura e o entendimento do nosso leitor. Além disso, toda vez que a gente apresentar alguma coisa que tem uma sigla, na primeira vez que a gente for apresentar essa sigla, ele tem que vir com o nome inteiro escrito e aí a sigla entre parênteses. Escrito por extenso, né? E depois a sigla entre parênteses. Depois dessa primeira vez, as outras vezes podem vir escritas apenas a sigla. E aí ela não vem mais entre parênteses, ela vem no meio do texto. Então, por exemplo, segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas, entre parênteses, ABNT. Nananana. Aí depois vocês querem escrever de novo que segundo a Associação Brasileira, vocês já vão escrever segundo a ABNT, e aí esse ABNT não tá mais entre parênteses. Se vocês forem colocar uma equação ou uma fórmula, ela não pode vir no meio de uma frase. Você dá enter, coloca ela numa linha sozinha, e aí depois que você colocar a equação ou a fórmula, você coloca o número que ela aparece, e essa numeração, ela segue desde o começo do trabalho, entre parênteses, e esse número, ele é alinhado no canto direito da folha. Ilustrações. Então, a ilustração, né, se for figura, imagem, desenho, gráfico, ela tem que ser centralizada e inserida o mais próximo possível da onde você menciona ela no texto. Isso eu já comentei.
Aí, a indicação, então, figura 01. Aí, o título da figura, ela aparece na parte de cima, precedida da palavra designativa. Então, desenho, esquema, fluxograma e por aí vai. O título da ilustração, ele não pode ser muito comprido, senão a pessoa não sabe muito bem do que aquela ilustração é. Então, você tem que colocar um título mais conciso, mais breve, lembrando que a fonte é tamanho 10. E se a ilustração já tiver sido publicada anteriormente, na parte de baixo a gente tem que colocar a fonte, mesmo que a fonte seja o próprio autor. E aí você coloca fonte, autores e o ano em que aquela ilustração foi tirada ou foi feita. Se a fonte for tecido de um trabalho do autor anterior, você coloca a referência desse trabalho e o ano. E tudo que tiver fonte de ilustração também tem que estar na lista de referências. Então, aqui um exemplo, ó, figura 5, como identificar um plágio. Vem a figura embaixo e aqui embaixo, fonte. E aí, quem foi a fonte dessa figura? Tabelas. As tabelas também têm que ser citadas no meio do texto, então a gente nunca pode colocar nenhuma figura, nenhuma tabela, nenhum quadro, nenhum gráfico que não tenha algo escrito falando sobre ele. Então, por exemplo, se você quer falar que as médias da população foram tal coisa, então você fala, as médias da população podem ser vistas na tabela 2. A seguir, ou na tabela 2. Não necessariamente você precisa colocar a seguir, tá bom? E aí, você pega e coloca a tabela. A tabela, ela tem que estar padronizada, então a fonte do título é tamanho 10, ela tem que ter o título centralizado na parte de cima, a fonte na parte de baixo, o número de ocorrência que ela tem, e mesmo que ela tenha sido produzida pelo próprio autor, ele tem que vir fonte elaborada pelo autor e o ano. E aí a tabela, gente, ela não tem fechamentos laterais, tá vendo? Ela é, ó, aberta nas laterais, diferente do quadro. Eu vou passar e vou voltar. Quadros são aqueles que são fechados nas laterais. Então, se tiver aberta é tabela, se tiver fechada é quadro. Geralmente, quando tem números mesmo, sabe? Não, por exemplo, ano de publicação. Números de porcentagem, de tamanho, de área, de contagem, a gente utiliza tabelas. E aí, elas são abertas. Além disso, se a tabela ou o quadro for muito grande e não couber numa página só, a gente primeiro tenta fazer caber numa página só. Se não der certo o mesmo, cada vez que ele mudar, a gente tem que utilizar algumas palavras. Olha aqui esse exemplo. O primeiro pedaço da tabela, ó, é o primeiro. Ele tem que vir com esse cantinho aqui escrito continua, que quer dizer que depois vai vir mais um pedaço. Na próxima página, onde ele for continuar, a gente tem que colocar de novo o cabeçalho. E aí depois a gente vem colocando os outros números. E aí vem a palavra continuação, para falar então que é a continuação do anterior. Se já fosse a finalização, a gente já ia colocar conclusão. Tá bom? Então, se tiver, por exemplo, só 2 páginas de tabela, a primeira vem continua, a segunda vem conclusão. Se tiver 3 páginas ou mais, a primeira vem continua, todas as páginas que vierem no meio vão vir continuação e a última vai vir conclusão. O quadro, eu já falei, né, que é o que vem fechado, então aqui tem o fechamento lateral. E aí ele também vem com o título e com a fonte. Título e fonte sempre. Título em cima, fonte embaixo, para tudo, vocês perceberam, né? E aí eu coloquei aqui para vocês um quadro com um resumão dessas formatações para vocês consultarem mais rapidinho. Outra coisa, lembrem, pessoal, a formatação do trabalho ele sempre tem que ser justificado. Então, lá no Word, tem um itemzinho que mostra que é para alinhar o texto na direita e na esquerda. E a gente sempre vai manter isso ligado, sempre querendo alinhar na direita e na esquerda, tá bom? Então, é isso. E o próximo vídeo a gente vai falar sobre a estruturação do trabalho. Até mais!